Você já olhou para as pessoas que você anda? Você já pensou se as suas amizades são corretas e se elas vão te trazer benefícios no futuro? Vamos ver um vídeo aqui do Luigi falando sobre amizades utilitaristas e eu vou dizer o que eu penso sobre isso. Vamos lá. Você é a média das pessoas com as quais você convive. Eu tenho certeza que você já leu ou ouviu algum coach ou marqueteiro ou esse pessoal da alta performance usando essa frase. É uma frase que as pessoas usam tanto, repetem tanto, que acontece aquele fenômeno na internet que ela passa a não ter mais sentido nenhum. É uma ideia muito difundida aí nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente com as redes sociais se transformando em um grande ambiente para negócios digitais e essa ascensão dos marqueteiros e dos coaches, e de novo, esse pessoal da alta performance, etc, etc, etc. É uma frase repetida exaustivamente que ela parte de um princípio que você precisa estar rodeado de pessoas que não têm a mentalidade de escassez, né? Você já deve ter ouvido isso, inclusive, nas campanhas eleitorais de 2024, um certo candidato aí falando sobre a mentalidade de escassez, que o problema do brasileiro é a mentalidade de escassez. E aí você, ao se afastar dessas pessoas que têm a mentalidade de escassez, que não querem prosperar na vida, as coisas começam a melhorar para você. Esse discurso para mim é um discurso tão baixo, sabe? Um discurso tão simplista. Ele tenta pegar uma coisa hiper complexa e transformar em algo tão simplista, né? Eu digo para vocês aqui, eu já falei isso no canal várias vezes, né? Problemas complexos exigem respostas complexas, né? Esses discursos, eles pegam problemas que são desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira, sucesso no empreendedorismo, pipipi, popopó, todas essas coisas, e tentam trazer todos esses inimigos comuns e tentam trazer uma única explicação que vai dizer tudo isso. Não, se você não deu certo é porque você não anda com pessoas que vibram na mesma frequência que você. Bom, vamos deixar ele continuar aqui e a gente vai falando mais sobre esse assunto. Assim, veemente contra essa ideia, e hoje eu quero falar sobre isso com vocês, porque você acha que nessa ideia de dar utilidade, performance para absolutamente tudo na sua vida, você acha que as suas amizades iam passar imunes? É claro que não. Eu tenho uma certa preguiça desse pessoal que gosta muito de se lamentar ou de colocar a culpa em terceiros pelo próprio fracasso, digamos assim, né? Por a falta de sucesso, que é, olha, meus amigos, nenhum tem a mentalidade empreendedora, eu não consigo falar com a minha família sobre os meus negócios. E aí a pessoa vai colocando na cabeça dela que ela precisa se afastar das pessoas que ela tem convívio social, porque, segundo ela, essas pessoas do seu convívio social não estão na mesma frequência. Você já deve ter ouvido várias frases prontas, né? Essa fraseologia barata que tomou conta da internet, tomou conta dos negócios, né? E antigamente empreendedor era o cara que tinha uma barraquinha de cachorro-quente na frente da igreja ali, que ele vendia uns hot dog no final da missa. Hoje o empreendedor é o cara que consegue formular as frases mais desconexas com a realidade possível, né? Tem uma que eu gosto muito, é que se você é a pessoa mais inteligente da mesa, levante da mesa. Qual é a aplicação do mundo real disso? O que isso vai influenciar alguma coisa? Porque é sempre uma coisa vaga, tá? Essa coisa de performance, essa coisa de empreendedorismo na era digital é sempre uma coisa vaga de frase. Mas eu realmente me pego pensando muito nessa ideia das pessoas associarem amizades, associarem a família a uma coisa utilitária mesmo, dar a elas um sentido útil para o negócio delas, para o projeto delas, e elas se sentem muito acuadas, né? Estou aqui rodeado de pessoas que não estão em sintonia comigo, com os meus projetos, com os meus negócios. Isso é interessante porque alguns autores já vêm defendendo essa ideia já há muito tempo, né? A ideia sobre o utilitarismo das relações não é algo novo, né? A gente começou a falar isso na internet, mas muitos autores já falam sobre isso, né? Sobre como os nossos meios de produção, então, como o avanço do capitalismo tardio, né? Como esse avanço, então, dessa lógica de produção, ele vem, como eu vou dizer assim, ele vem tomando outros espaços além da economia, digamos assim. Ele vem galgando espaços que antes não se pensava sobre isso. E as relações sociais são um desses espaços, né? Então a gente percebe que a lógica de produção, essa lógica do mercado financeiro, quase digamos assim, vem galgando espaços, vem mostrando, então vem mudando as nossas relações sociais, né? Então a gente começa a ter uma lógica utilitarista, como foi o que o Luigi falou, até nas nossas relações pessoais. Por quê?
Porque se as minhas relações pessoais não têm nada de benéfico para me trazer, então elas não são necessárias. Porque tudo que eu faço na minha vida tem um fim último, que é a produção, é aumentar a minha produção, é aumentar a maneira como eu vou produzir dinheiro, a maneira como eu vou ser eficiente, a maneira como eu vou ser, então, produtivo e ter mais ganhos e ter mais visibilidade, enfim. A gente transforma toda a lógica da vida do sujeito em uma busca constante por produção, né? Produtividade. Olha só, é isso, é exatamente o que o capitalismo quer da gente, né? Então a gente transforma a lógica das relações nisso, e a gente vê pessoas vendendo networking, digamos assim, né? Só olhar para o Pablo Marçal, por exemplo. O Pablo Marçal vende almoços com ele. O que ele quer, o que significa, por exemplo, a venda da presença de um sujeito como o Pablo Marçal, né? Usando ele de exemplo, mas muitos fazem isso, né? O que significa isso? Significa que estando na presença dele, tendo um relacionamento com ele, você pode, então, ter benefícios disso, né? E aí entra até numas coisas meio assim, por vezes até de misticismo, né? Da vibração, então, dos pensamentos positivos e tudo mais. Então, se você está frequentando o mesmo espaço que caras como Pablo Marçal, logo você está vibrando em outra frequência, e aí você vai atrair coisas, né? Então tem até uma relação mística com tudo isso, né? Mas no final, no radical, a gente está vendo então um sintoma social, que é o nosso meio de produção, né? Que o extremismo do nosso meio de produção vem trazendo até para as nossas relações sociais, né? Que é essa ideia de utilitarismo. Então, todas as minhas amizades, as minhas relações sociais, elas têm que ser produtivas, né? Se perdeu a ideia, então, de um relacionamento apenas pelo prazer da companhia de outra pessoa, né? Não. Se eu estou me relacionando com essas pessoas é porque eventualmente eu posso utilizá-las para meus fins próprios, né? Para galgar novos espaços, né? E eu acho isso muito triste, na verdade. Eu acho isso muito deprimente, né? Mas vamos continuar aqui com o vídeo. Ou seja, para você ter uma amizade, essa amizade, ela precisa ter uma utilidade muito clara. Ela precisa estar conectada com você. Estava lendo um post aqui de um cidadão que ele comentou o seguinte: olha, você se incomoda com adultos que vivem como adolescentes, sem planos, desorganizados financeiramente, sempre esperando algo de alguém. É impressionante, eu tenho pavor. Tiro logo do meu ciclo de amizades. Esse tipo de pessoa só atrai atraso de vida. Olha, uma das coisas mais saudáveis para mim em uma amizade é justamente eu ter a liberdade para eu ser quem eu sou, para poder conversar sobre essa pessoa, sobre assuntos os quais eu, por exemplo, não teria tanta liberdade ou abertura para conversar com alguém da minha família, né? Talvez um desabafo, porque na vida adulta é normal que a gente tenha com diferentes pessoas, diferentes relações. Então, assim, você vai ter uma abertura para falar alguma coisa com seu namorado, namorada, esposa, marido. Você vai ter uma abertura diferente para conversar com a sua mãe, com um irmão e também com um amigo sanguíneo, com o qual você pode compartilhar com ele N coisas, mas principalmente também compartilhar momentos felizes. Só que esse tipo de amizade, ou melhor, esse tipo de situação onde você desprende performance, desprende trabalho, simplesmente uma relação humana de diversão, de amizade, de falar abobrinha, ela é vista hoje em dia com maus olhos no sentido de que, qual é a utilidade disso? Qual é a utilidade? O que eu ganho saindo com meus amigos para fazer um churrasco? O que eu ganho com isso? Não ganho nada, mas é exatamente isso que eu quero. Eu não quero ganhar nada. Quer dizer, eu até ganho as experiências, eu ganho memórias felizes, eu ganho, enfim, um aprofundamento das relações, eu ganho uma proximidade com o outro, né? Mas financeiramente ou produtivamente, o que eu ganho? Não ganho nada. E é por isso que é tão bom. Por isso que é tão bom. Utilidade da sua amizade. Por que eu preciso ser o teu amigo? O que você tem para adicionar na minha vida? O que você pode contribuir para mim? Então é tudo sobre eu, né? Tudo sobre eu, o que você pode fazer por mim. Quando eu vejo essas ideias de amigo com mentalidade de escassez, da média de pessoas com quem você convive, de você a pessoa mais inteligente na vida, é como se o mundo ele precisasse girar em torno do meu umbigo e das minhas ambições. Então, por exemplo, essa ideia de que os seus amigos não te apoiam no seu trabalho. E, geralmente, as pessoas, quando elas começam a
Por isso, falando aqui exclusivamente do pessoal da internet, né? Então eles ficam meio obcecados, sabe? E ser obcecado, às vezes, com um assunto com o qual as pessoas não são, nem todo mundo é, só te torna um chato. Então você vira um chato. Eu mesmo sei muito bem que é ser um chato, assim, sabe? De eu gostar de alguma coisa e eu ficar falando incessantemente sobre aquilo, assim. Eu sei que nem todo mundo tá afim de escutar sobre, sei lá, gastronomia 24 horas por dia, assim como eu, entendeu? Não é um assunto que todo mundo tá muito interessado. E aí, sei lá, porque os meus amigos não estão tão interessados com isso, eu vou lá falar sobre isso, eles não demonstram interesse, vou ficar reclamando, falando, ai meu Deus, meus amigos não estão em sintonia comigo. Ou quando eu comecei a trabalhar com internet, por exemplo, né? Eu sempre consegui, aqui com meus amigos no interior, ter essa dinâmica muito clara, né? Eu não ficava falando do meu trabalho para eles. Olha, eu abri um canal no YouTube, vocês não estão dando like. Eu comecei o Formando Creators, que é uma formação contínua para criadores de conteúdo. Olha, eu sempre deixei isso um tanto de lado e só pontuava ali quando a gente estava falando de trabalho, alguma coisa nesse sentido que eu tinha que eu poderia contribuir para o assunto, ou quando eles vinham perguntar. Por quê? Porque eu não queria ficar enchendo o saco deles com isso. Eu tava com saudade dos meus amigos, eu queria sentar, queria saber como vai a vida deles, o que eles estão fazendo, se tá bem, se tá casado, se tá namorando, se tá tudo dando certo, ou o que eles acham de alguma bobajada pra gente dar uma risada num momento de descontração, de lazer. Porque eu acho que o mais legal de uma amizade, né, não só de uma amizade, mas aqui falando especificamente, que é o que ele tá comentando, é essa possibilidade de poder passar um tempo não produtivo com a pessoa, né? É claro que a gente pode arranjar amigos no trabalho, amigos na profissão, amigos, enfim. Esses ambientes também são ambientes muito propícios para que a gente encontre pessoas parecidas com nós, com gostos parecidos, né? Que a gente goste de trocar ideia. Mas amizade não precisa ser necessariamente isso, né? Não precisa ser necessariamente sobre a sua profissão, né? Eu tenho, por exemplo, muitos amigos que são psicólogos. Mas quando eu me junto com eles, sinceramente, eu não quero falar sobre psicologia, não quero falar sobre psicanálise, eu quero falar sobre a vida, contar um caos, né? Falar uma bobagem, dar uma risada, tomar uma cerveja, enfim, né? Eu quero essa descontração, eu quero esse tipo de relacionamento, né? Claro que eventualmente a gente entra no papo sobre profissão, sobre trabalho e tal, e tá tudo bem, não tem problema, né? Mas é porque eu entendo que os meus amigos, por exemplo, não são isso, entendeu? Eles são mais do que isso. Existe ali um assunto em comum, uma coisa em comum que nos uniu, por conta que a gente se conheceu na faculdade, por exemplo, esses amigos que eu estou falando, porque a gente estava cursando psicologia. Mas até aí é isso. E aí existem outras coisas que a gente tem em comum que são muito mais legais do que essa, né? Eles poderiam ter cursado engenharia, medicina, filosofia, e nós continuaríamos sendo amigos, provavelmente, né? Se a gente tivesse conhecido. Porque tinha outras coisas que nos ligavam após isso, né? E eu acho que as relações hoje, e eu percebo isso, né? Até na clínica, quando eu recebo os meus pacientes, muitas vezes eles comentam sobre a dificuldade hoje que a gente tem, e em geral, não é só uma pessoa ou outra, da gente criar novas relações. Porque se passa, então, até por conta da nossa rotina, corrida, né? Hoje a gente vive numa rotina muito acelerada, uma vida muito acelerada, né? A gente tá sempre atrasado, correndo atrás do relógio, os dias parecem ter menos horas, né? E parece que a gente tem menos tempo para se dedicar a nossas amizades, né? Se dedicar ao tempo de perguntar como a pessoa tá, dedicar o tempo de procurar, dedicar o tempo para se encontrar, né? E aí, então, acaba logo se a gente não tem tempo para se encontrar com ninguém, se a gente tem sempre essa ânsia, essa necessidade de produzir, de correr atrás de alguma coisa, óbvio que as nossas relações também vão entrar nessa lógica, né? Então, já que eu tenho pouco tempo, as relações que eu vou ter vão ser relações que podem me trazer algum benefício lá na frente, né? E eu acho que a terapia é também um lugar da gente poder questionar isso, né? E talvez aqui o que a gente tá fazendo nesse vídeo também é pra gente poder olhar, botar talvez a mão na consciência e pensar como a gente tá lidando com as nossas relações, né? Porque, sinceramente, a última coisa que eu quero dos meus amigos é que eles me deem alguma coisa. Eu quero que eles estejam ali pra me ajudar, eventualmente, se eu precisar, se eu tiver, então, uma dificuldade, né? Eu sei que eu posso contar com eles e vice-versa, eles podem contar comigo, né? Mas eu não sou amigo deles porque eles podem me trazer benefícios financeiros, porque eles podem me trazer benefícios na profissão. Mas se puder, um dia, ok. Mas não é por isso que eu tô ali, né? Isso vai ser uma consequência, né? Isso é uma consequência e não o fim último da nossa análise, da nossa amizade, né? Vamos continuar aqui com o vídeo. Ou no que eu posso ajudá-los, assim como eles podem me ajudar numa questão mais pessoal. Mas eu não consigo, e eu não conseguia, e eu sempre tive esse cuidado,
para não transformar os meus amigos numa espécie de terapeuta de empresa, assim, ou conselheiro de empresa, onde eu tenho que ficar desabafando com eles, eu tenho que ficar falando o que eu acho certo ou errado sobre negócios, sobre coisa, e eles ali me dando conselhos. E também uma espécie de terapeuta mesmo, no sentido de que eu tenho que ficar descarregando neles todas as minhas angústias, aflições, e eles têm que ficar me ajudando ali, ou concordando comigo, ou em sintonia comigo. Eles são meus amigos, são pessoas que eu amo, são pessoas que eu quero próximas a mim, mas eu não quero que eles tenham, digamos assim, uma utilidade clara. Assim, oh meu Deus, esse amigo aqui, né? Esse amigo é um cara que é desorganizado financeiramente. Cara, isso não é um problema que me cabe, isso é um problema dele, sabe? Eu posso conversar com ele sobre isso, se for uma angústia dele, ele vem até mim e me procure. Agora, ele ser desorganizado financeiramente vai me desorganizar, vai me transformar em alguém desorganizado financeiramente? Sabe? Sei lá, se eu tenho 10 amigos e 8 são desorganizados financeiramente, automaticamente eu vou me transformar a média deles? Gente, isso é uma bobagem. Sabe? É a total morte da responsabilidade individual. Aonde... A morte da responsabilidade individual. É um bom ponto. Eu acho que a gente pode partir daí, né? A sua escolha em relação a isso. Então, quer dizer, se eu vivo com os amigos que eles são... sei lá, eles não têm plano, né? Não tem plano, seja lá o que isso quer dizer. Eu também vou abandonar os meus planos? Não, né, gente? Então, assim, ao menos que você queira, né? E depois você culpe terceiros por conta disso. Eu dou às coisas o seu devido lugar na minha vida. E amizade, pra mim, a relação com a minha família é algo muito importante no sentido de manter relações humanas com eles, sem nenhum tipo de cobrança que não seja uma cobrança de relações humanas, sabe? Então, poxa vida, será que o meu amigo, eu vou tirar ele do meu ciclo de amizades porque ele... Pô, o cara foi lá, passou... tá na CLT, trabalhando, ganhando um salário, e aí eu não tô querendo empreender, eu preciso ter mentalidade empreendedora, então o correto é eu ser amigo de quem tem, sabe... Eu lembro que eu tinha uma piada com meus amigos da faculdade, quando falavam sobre isso, né? Assim, se você anda só com fracassados, você vai ser um fracassado, né? Se você anda com pessoas que são de sucesso, você vai ser sucedido, né? Daí a gente falava, nós éramos em 4, a gente falava assim, não, a gente tá ferrado então, né? Porque nos 4 é um pior que o outro, um tem a vida pior que a outra, né? Um mais fracassado que o outro, né? Porque é isso, né? É uma coisa assim, uma ideia como se uma coisa puxasse a outra, né? Uma coisa tivesse relação com a outra, né? É claro que existem amizades que podem te prejudicar, né? Uma amizade que talvez te leve, então, que te influencie, né? A tomar decisões que talvez não sejam corretas, né? Te coloquem em enrascadas, né? E tudo mais. Pensando aí, vamos dar um exemplo bem simples, né? Uma amizade que te influencia a utilizar droga, né? Ok, ela pode estar exercendo uma influência, né? Mas assim, a decisão ainda é tua. A decisão de estar ali com ele é sua. A decisão de utilizar ou não droga é sua, né? E aí, como o Luigi falou, né? A gente tem que ter responsabilidade pelos nossos atos, né? Não talvez uma culpa, mas sim uma responsabilidade, né? Dizer assim, olha, eu tomei essa decisão e agora eu tenho que arcar com essas consequências, né? Tem que arcar com essas consequências. Mas assim, ainda é uma responsabilidade individual, né? Uma responsabilidade individual de você então se colocar nessas situações, de frequentar aqueles ambientes, né? Agora, dizer que a sua vida não vai dar certo, dizer que financeiramente você não vai bem, dizer que você não tem sucesso na vida por conta das pessoas que você convive, dos seus amigos, enfim, aí é como o Luigi falou, né? É uma desresponsabilização, né? E como se isso tivesse então grande influência. É claro que se você tem um amigo que tem um networking bom, às vezes frequenta lugares, às vezes tem uma posição financeira diferente da sua, ele pode te influenciar para bem, né? Ele pode te influenciar para bem e tá tudo bem, né? Não tem problema um amigo te ajudar, conseguir uma oportunidade de emprego, te indicar para alguma coisa, né? Arranjar um trabalho para você, te dar uma oportunidade, né? Te ajudar com alguma coisa, não tem problema isso, né? O que a gente está questionando aqui é quando a gente pensa as relações só a partir desse viés. Só a partir desse viés. Na minha opinião, a chance de fracassar enquanto sujeito social que somos, né, a chance de ter grandes decepções nos seus relacionamentos é muito grande, né? E aqui não só para amizades, também a gente pode falar relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares também, né? A gente pode falar disso, né? Que a chance disso não dar certo a longo prazo, né, é bem grande, né?
presa, eu não vejo assim lógica mesmo assim. Eu não quero ser amigo de ninguém porque essa pessoa empreende, se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre. Isso pra mim não é indiferente. Agora, gente, obviamente, eu preciso deixar um parente aqui, porque na internet hoje em dia a gente não consegue abordar um tema, focar nele sem que várias e diversas ramificações aconteçam. Então, é claro que eu não tô falando de um amigo violento, eu não tô falando de um amigo, que fica bem. Desculpa, gente, eu tenho o dom de Apolo, que nem diz o tio João, né? Eu acabo prevendo o que vai ter no vídeo. Eu nunca vi esse vídeo. Quer dizer, eu já vi, mas há muito tempo, não lembro. Né? Eu acabo prevendo o que ele vai dizer e repito, né? Bêbado e quebra tudo. Eu não tô falando de uma pessoa. Vocês entenderam, né? Eu detesto, cara, eu detesto fazer parente quando eu tô abordando algum assunto em específico. Já é difícil para as pessoas ultimamente manterem amizades saudáveis. Aliás, foi o primeiro tema, né, desse canal aqui, foi justamente falando sobre a dificuldade que muitas pessoas estão na vida adulta em desenvolverem amizades. E quando eu vejo esse tipo de frase, ou até mesmo de campanha, eu fico preocupado porque qual é o intuito exatamente de afastar você dos seus amigos e família? É alienar você completamente e transformar você colocar você numa espécie de seita. Porque daí, quando você tá fazendo alguma coisa, que você sai ali da sua normalidade, no sentido de que, cara, você tá obcecado, você tá repetitivo, você tá chato, você tá falando a mesma coisa o tempo todo, você só fala disso. Da onde vem as primeiras críticas? Quem percebe isso num primeiro momento? Sua família, seus amigos. Quando esses coaches, esses marqueteiros, esses alta performance da vida pedem para você se afastar deles, o que eles estão fazendo no fim do dia? Eles estão tirando de você a única corda ali que pode te puxar pro outro lado. Falar, opa, para lá, talvez isso aí seja exagero. Talvez como subir em montanha, talvez pagar 5, 10 pau num curso, talvez seja isso daí, ô fulaninho, talvez isso daí não seja uma boa... Você já parou pra pensar que talvez isso não seja um bom negócio? Mas quando você olha pra eles como seus inimigos, afinal de contas eles não é a média que você quer se tornar, você se afasta deles. E aí você é presa fácil. Inclusive tem gente que se afasta de esposo, de esposa, sabe? Porque a esposa não tem mentalidade, porque o esposo não tem mentalidade. O que cria, como ele disse, né, esse risco de a gente entrar numa lógica muito grupal, né? E os grupos, eles tendem a se excluir neles mesmos, né? Então, os grupos tendem a se tornar reclusos, né? E quando você está num grupo muito forte, nesse sentido, você pode ser muito, muito fácil influenciado, né? Muito facilmente influenciado, né? Além de que, como eu disse, né, eu acho que é muito triste, assim, quando a pessoa ela não consegue manter os relacionamentos, ou ela abdica dos relacionamentos por alguma coisa assim, né? Porque no final, esses relacionamentos às vezes são construções de anos, existe uma história ali, né? Existe uma construção, amizades às vezes de anos, décadas, relacionamentos de anos e décadas aí, relacionamentos familiares, né? Isso pode trazer um mal, um sofrimento muito grande no futuro para essa pessoa, né? Porque a gente destrói um relacionamento muito fácil, muito rápido. Às vezes, em poucos segundos, a gente consegue destruir um relacionamento, né? Agora, construir esse relacionamento de novo, ou construir um novo relacionamento com alguém, é bem difícil, né? Leva muito tempo. Enfim, eu acho que foi um tema bem interessante a gente poder conversar, assim. Eu acredito que seja uma realidade que a gente tem visto cada vez mais nos discursos, né, na internet principalmente, né, essa coisa da produtividade, essa coisa, né, da performance, essa coisa das metas, enfim, dos ganhos e tudo mais. E eu acho que é muito importante, né, como a gente vem dizendo aqui, poder questionar, poder olhar de maneira reflexiva, maneira criteriosa para isso, né, e talvez não cairmos, então, nessa lógica utilitarista, nessa lógica produtivista das relações, né? Porque, na minha opinião, não tem muito futuro para isso, não tem ou o futuro que tem não é um futuro muito agradável, né? Enfim, se você gostou do vídeo, achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso, se as suas amizades te puxam para cima ou te puxam para baixo, ou é você que puxa para baixo as suas amizades, né? E no mais, se eventualmente você gostaria de iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? Eu agradeço a participação de todos, a visualização de todos vocês que me acompanharam até aqui. Forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.